Olá, irmãos do grupo de oração Mãe de Deus. Uma boa noite a todos vocês. Para quem não nos conhece, então, meu nome é Rossandra. Meu nome é Thiago. Nós somos servos do grupo de oração Mãe de Deus. E vamos vir hoje, rezar um pouquinho com vocês. Vamos rezar juntos e partilhar um pouquinho da palavra de Deus, então, louvar, agradecer, bendizer. E hoje o grupo de oração vai ser um grupo muito especial, porque Deus tem um convite muito especial para cada um de nós. Então vamos começar com o sinal da cruz? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Já iniciando esse grupo de oração com esse sinal da Santíssima Trindade, professando a nossa fé, eu te convido já a louvar, a louvar como cantava a música. Nós estamos aqui reunidos para louvar, agradecer, bendizer, um tempinho que a gente tira diante de tantas coisas do nosso dia a dia, diante de tantas coisas da nossa rotina, da nossa casa. E como é bom, Como é bom a gente poder estar aqui reunido, ainda que virtualmente. Como é bom a gente ter esse meio, essa tecnologia, essa forma de a gente conseguir rezar em unidade. Então, já por tudo isso a gente louva a Deus. Eu te convido a louvar, a agradecer, porque a gente vive num tempo de tantas dificuldades, de tantos empecilhos, de tanta correria do dia a dia, no momento em que muitas vezes a rotina nos esgota, mas eu tenho certeza que aconteceu algo bom no teu dia hoje, Algo bom na tua vida, na tua família. Então coloca a mão no teu coração e louva. Agradece a Deus por aquilo que tu tem de melhor, que a gente possa iniciar esse grupo de oração nessa moção de louvor. Eu te louvo, Jesus, pelas maravilhas que tu realizas na minha vida. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha família, pelo meu casamento, pela nossa vida, pela nossa fé, pela nossa filha Mariana. Te louvo, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que tu derramas na nossa vida. Te louvo, Senhor Jesus, pela palavra que tu nos traz nessa noite. Te louvo, Senhor Jesus, pela nossa igreja, Senhor Jesus, pelos nossos padres, Senhor Jesus, pela nossa paróquia, pela nossa comunidade, pelo nosso grupo de oração. Eu te louvo, Senhor Jesus, pelas maravilhas que tu realizas, Senhor, porque a cada dia tu fortaleces a nossa fé. Eu te louvo, Senhor, pelo teu amor por nós. Eu te louvo, Senhor, por cada missa, por cada Eucaristia, Senhor Jesus, por cada forma que tu nos traz de estarmos mais perto de ti. Te louvamos, Senhor, por este grupo de oração, Mãe de Deus. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada pessoa que reza com a gente. Te louvamos, Senhor Jesus, pela vida de cada família que tu alcanças através deste grupo de oração. Louva com teu jeitinho, louva com as tuas palavras, mas não deixe de louvar. Acompanha a gente nessa oração e agradece. Vai agradecendo o que aconteceu de bom no teu dia hoje, Ou essa semana, ou no final de semana, ou na semana passada. O que Deus tem feito de bom, agradece, Louva. Diz a Deus, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada porque tu voltas o teu olhar para mim. Porque tu voltas o teu olhar para minha família. Porque tu não desistes de nós. Te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia. Te louvamos porque tu és um Deus de amor e de bondade. Bendito sejas, Senhor, louvado sejas, toda honra e toda glória a ti, Senhor. Então, que a gente possa fazer mais vezes esse exercício do louvor também, Não só
quando a gente está aqui reunido no grupo de oração, mas louvar é a gente, né, nos colocar na condição do senhorio, de reconhecer que nós temos um Senhor, um nosso Deus, nosso Jesus, que é quem nos guia, que é quem nos conduz, e louvar por isso, louvar pela maravilha de a gente ter um norte, de a gente ter quem nos conduz, de a gente ter um caminho, né? Quantas pessoas estão muitas vezes perdidas, desorientadas, mas nós não, nós cristãos que temos fé, nós temos um Senhor que nos conduz, nós temos a palavra que nos guia, e o Senhor hoje vem nos falar muito da palavra, e nós temos o Espírito Santo, vejam a maravilha da nossa fé. Nós temos um Espírito Santo que não nos abandona, nós podemos acordar todos os dias, levantar com o Espírito Santo, passar o dia na presença do Espírito Santo e ao deitar louvar a Deus pela presença do Espírito Santo, do nosso anjo da guarda. Então, que nessa emoção a gente já possa também ir clamando esse Espírito Santo. Depois dessa alegria, desse sentimento de alegria que o Senhor já coloca no meu coração, que quem reza com a gente também já está podendo experimentar um pouquinho dessa alegria de ter a presença de Deus. Que a gente possa pedir ainda mais o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo, né, para que a gente consiga estar ainda mais na intimidade com Jesus essa noite. Pedir o Espírito Santo para que ele possa abrir o nosso coração para acolher a palavra, para acolher a mensagem que Jesus traz para mim e para ti nessa noite, o chamado que Jesus traz. Então que a gente possa nos colocar, né, nessa moção de pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo que é essa água viva, o Espírito Santo que é essa água viva que nos renova, que nos inunda, que possamos estar encharcados desta água viva. Que possamos pedir, né, o Espírito Santo nessa moção de quem quer ser batizado, de quem tem sede, de quem sabe da necessidade, assim como nós precisamos da água todos os dias, porque senão nós ficamos desidratados, né? Tá aqui a água que nos acompanha, a água que faz parte, a gente não tem como viver sem água, assim a gente também não tem como viver sem o Espírito Santo. Então que a gente possa já pedindo esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nos batiza, Senhor Jesus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Vai cantando essa canção, onde quer que tu estejas. Sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Pede para Jesus essa água viva, essa água que é o Espírito Santo. Jesus, o que tu quer que o Espírito Santo transforme no teu coração nessa noite? Qual área da tua vida está mais sedenta do Espírito Santo? Né? Se nós não bebemos água, a gente fica desidratado. Qual área da tua vida tu sente que está como se estivesse seca, sem vida, desidratada, sedenta desse Espírito Santo? Aonde que tu tem sentido dificuldade de ficar cheio do Espírito Santo? Aonde que tu está precisando? Pede essa transformação para Jesus. Fala para Jesus enviar esse Espírito Santo para te fortalecer no teu dia a dia, para que tu possa se sentir revigorado, para que tu possa se sentir vivo novamente, né, em todo o chamado que Deus te faz. Aonde que tu precisa ser revigorado? É na tua família? É na tua casa? É com os teus filhos? É na relação com os teus filhos? É na relação com os teus pais? É na relação com aquele irmão, com aquele parente que tem uma certa dificuldade? É no trabalho? Aonde tu precisa de força? É para enfrentar a dificuldade financeira, aquela doença que bate a porta, ou mesmo o medo, né, de pegar esse vírus nesse contexto de pandemia?
ninguém pode, né, conviver com medo, com angústia, e esses sentimentos não são de Deus. O Senhor coloca no meu coração que o Espírito Santo já vem transformando muitos sentimentos de medo, de angústia, de incerteza, de insegurança, que o Espírito Santo vem transformando isso em fé, em esperança, porque é claro que nós vivemos num tempo que temos que ter prudência, mas que o medo não roube a tua paz, não roube a certeza de que nós temos um Senhor, de que nós estamos amparados pelo Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo já possa ir transformando todas as áreas da tua vida, aquelas dificuldades do dia a dia, às vezes as dificuldades da casa, de dar conta de tantas coisas. Que o Espírito Santo já possa ir transformando todo aquele esgotamento, né? Aquele sentimento de cansaço, como quem não tem ânimo para levantar da cama de manhã, porque pensa, é mais um dia. E o Senhor hoje vem e te fala, é mais um dia, mas vai ser um dia diferente, porque vai ser um dia na minha presença. Não vai ser só mais um dia, porque um dia com o Espírito Santo não é só mais um dia, é um dia para viver a palavra de Deus. É um dia para testemunhar que nós somos cristãos, é um dia para testemunhar que nós temos um Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então deixe que o Senhor transforme o teu coração, deixe que o Senhor transforme essa terra seca, aquilo que está árido, aquilo que está como se fosse uma pedra mesmo. Deixe que a água viva do Espírito Santo já possa vir lavando, já possa vir hidratando, já possa vir revigorando o teu coração. Pede mais uma vez esse Espírito Santo. Água viva, água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vai clamando esse Espírito Santo. Se tu ora em línguas, deixa o Espírito Santo orar em ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem falar em mim, Senhor, aquilo que humanamente eu não consigo pedir. Vem falar em mim, Senhor, aquilo que humanamente o meu coração não sabe que eu preciso, Senhor, mas que tu sabes. Vem, Espírito Santo de Deus. Depois dessa oração, desse clamor, silencia o teu coração. Escuta o que o Senhor tem para te dizer. O Senhor me coloca muito forte, assim, tomai posse. Tomai posse desta água viva que eu estou derramando sobre tantas famílias, sobre tantos corações, né? É como se fosse sempre aquela água viva jorrando, porque o Espírito Santo está sempre ali na fonte, mas é nós que não vamos buscar aquela fonte. Nesse momento o Senhor conhece o nosso coração, se alegra com a docilidade, com a abertura do nosso coração e derrama essa água viva sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Então toma posse, diz para Jesus, eu tomo posse, Senhor, obrigado, eu te louvo mais uma vez por esse batismo, pelo derramamento desse Espírito Santo. Já agradece a Deus desse sentimento de quem reconhece as maravilhas que Deus faz e que Ele é capaz de realizar. Seja lá onde for a tua dificuldade, toma posse que o Senhor está transformando nesta noite pela tua fé, pela docilidade do teu coração. Amém? A gente possa também já nesse momento agradecer a Virgem Maria, que sempre intercede, né? Que fica junto com a gente, que ela possa já passar à frente também deste momento onde nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre a palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então eu quero te convidar a abrir a palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 ao 44. Então, repetindo, a palavra está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 44. E a palavra nos diz assim: tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz distinção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz, por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem no entanto mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, mas não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, após sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Pedro estava ainda falando estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. É palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, amados, essa palavra eu quero contextualizar um pouquinho aqui para a gente entender a mensagem que Deus nos traz nessa noite. Lembrando mais uma vez, que ao preparar este grupo de oração, nós rezamos, nós fizemos uma escuta, nós discernimos aquilo que Deus quer para essa partilha, Então não é algo meramente do meu coração, do nosso coração, enfim, mas é aquilo que Deus traz, que Deus coloca. E o Senhor nos trouxe essa palavra para essa noite. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê dessa palavra nesse tempo, para mim e para ti. Bom, esse fato, se a gente volta um pouquinho ali em Atos 10, a gente pegou a partir do versículo 34, mas se a gente vai desde o início, nós podemos perceber aqui que essa palavra, ela se trata daquilo que se conhece também como a conversão da casa de Cornélio. Por quê? Cornélio, ele era um centurião, era um homem bom, um homem justo, e ele tem uma visão, uma visão, um anjo, enfim, que aparece, como diz ali a palavra, com vestes claras, com vestes brancas, quem puder ler anteriormente vai entender melhor. E nessa aparição pede que Cornélio mande chamar Pedro, que estava numa cidade ali um pouco distante. Então Pedro recebe esse convite e vai até Cesareia, onde Cornélio reside. E ali, no início já da palavra, Pedro fala, em verdade, que Deus não faz distinção de pessoas. Isso por quê? Porque nessa região aqui,
existiam muitas etnias, pessoas, né, diferentes que moravam ali, de diferentes procedências, de diferentes lugares. Então, tinham judeus, enfim, os gentios, né, como é conhecido aqueles que não eram israelitas, e eles divergiam, tinham divergências de crenças, de valores, de costumes, mas aqui Pedro ele já vem, né, colocando isso, olha, Deus não faz distinção, né, entre o puro, entre o impuro, enfim, claro que aquele que é, como diz a palavra, né, aquele que teme e pratica a justiça, esse é agradável a Deus. Mas Deus não faz distinção. Então aqui, né, estamos entre irmãos. É isso que Pedro queria dizer. Bom, na sequência da palavra, eu não vou ir retomando todos os versículos, né, mas deixo aí para aqueles, né, que possam depois abrir a palavra e dar uma estudada em casa. Mas se a gente vê os próximos versículos, eles são um resumo de toda a história ali de vida de Jesus. Então que vai falar, né, que Jesus veio e que apesar de ele, né, de ele ser quem ele era, ele foi condenado à cruz, enfim, mas ao final Pedro fala da ressurreição, né, como ele diz aqui, onde é que está o versículo? Aqui no versículo 40. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas, né? No caso, uma dessas testemunhas era Pedro, ali os apóstolos, e que tiveram a graça de conviver com Jesus ressuscitado. Então a ressurreição, ela era essa novidade que precisava ser proclamada, né? Precisava ser proclamada pela palavra. Então, ao falar de ressurreição, a ressurreição ela se torna um convite para a conversão. Porque vejam que aqui a palavra não fala de um contexto de pessoas que eram injustas, né, ladrões, enfim, como a gente sabe que também teve muitas conversões. Aqui não, se falava de um homem bom, de um homem justo, mas que foi convidado à conversão, né, a partir de toda essa fala, desse testemunho da palavra que proclama, né, a vida de Jesus e a ressurreição. Então aqui, né, o que chama atenção hoje para nós, além, claro, né, de todo o milagre que é a ressurreição, onde a gente professa a nossa fé, mas ali o versículo 44, onde fala, Pedro estava ainda falando estas coisas, estava ainda mencionando a ressurreição, estava ainda mencionando, né, como eles viveram com Jesus ali naqueles dias, falando estas coisas, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, né, veja, não é sobre um ou sobre dois, sobre todos que ouviram a palavra. E em algumas bíblias, na minha, por exemplo, na Jerusalém, palavra, inclusive, está em letra maiúscula, para dizer que não é qualquer palavra, mas que é a palavra de Deus, né? Que é a palavra que Jesus deixou para que eles pudessem realmente levar adiante. Essa é a palavra. Então, meus irmãos, hoje, quando a gente rezava, né, e discernia sobre esse grupo de oração, o Senhor colocava que esse é o convite para nós, para que a gente possa buscar uma intimidade maior com Jesus através da palavra, né? Da palavra que é vida, da palavra que foi, né, um gesto aqui de conversão. Quando Pedro falava, né, o Espírito Santo desceu sobre todos. O Espírito Santo desceu sobre todos trazendo a graça do batismo, que nós já pedimos no início dessa oração de hoje. Que quando a gente se coloca em oração, a gente já pede o batismo. Mas o que é o batismo do Espírito Santo, se não a conversão, se não a transformação, se não uma mudança de vida rumo a viver a vontade de Jesus? Então aqui foi esse o convite à conversão. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu quando eles ouviram a palavra. E como estão os teus ouvidos hoje para a palavra de Deus? Como está a tua intimidade hoje com a palavra de Deus? Onde tu tem buscado viver esse batismo no Espírito Santo? Eram os questionamentos que Deus nos trazia para este tempo, né? Este tempo onde são tantas coisas, são tantas informações, são tantos afazeres, né? É uma rotina que muitas vezes nos desgasta, é a família, é o trabalho, são as preocupações do dia a dia, ou é os nossos filhos, ou é os nossos pais, ou é aqueles com quem nós nos preocupamos. Enfim, muitas vezes a gente perde, né, essa noção de que a gente precisa se abastecer, de que a gente precisa do Espírito Santo.
Alguma vez já aconteceu contigo de tu não saber para onde ir? Né? Bom, será que eu vou por aqui ou por aqui? Qual decisão? O que eu faço agora? Né? Quando a gente pede, eu preciso de uma luz, o que eu faço agora? Essa luz é a palavra, né? O Senhor vem nos dizer isso, é a palavra que traz retidão, é a palavra que conduz. Né? Assim como aqueles ali que, né, como todos os que estavam ali naquela casa de Cornélio, que ao ouvir a palavra receberam o Espírito Santo, o Senhor nos convida a ser conduzidos pela palavra, a nos deixar viver uma experiência mais profunda com a palavra. E não à toa, né? Esse mês estamos aí no mês da palavra, no mês em que celebramos a Bíblia, a Sagrada Escritura. E como está a tua intimidade com a palavra? Né? O Senhor colocava, por qual caminho a gente tem percorrido, quem que nos conduz, quem que nos guia, e como que a gente pode saber se estamos tomando o caminho certo. Lá em Isaías 30, 21, que também foi uma palavra que o Senhor colocou para nós, enquanto nós rezávamos, né, vida, e que veio confirmar essa moção, fala, né, este é o caminho, segue-o, quer andeis à direita ou à esquerda. Então não importa por onde, né, nós estamos indo, que a gente possa se deixar conduzir pela palavra, à luz do Evangelho. É isso que o Senhor nos convida a viver. E aí tu pode estar se perguntando, mas eu já escuto, né, o Evangelho do dia a dia, eu já ouço, mas o Senhor te convida a dar um passo além, porque a palavra por si só ela precisa gerar fruto. Aqui, ao ouvir a palavra, todos foram batizados. Então, eu te pergunto, né, o evangelho que tu ouve no dia a dia tá te gerando uma mudança de vida? Né? A cada homilia que tu escuta, aqueles mini sermão diários que nós católicos temos a graça de ter na nossa igreja, que é uma bênção, tá gerando fruto na tua vida, no teu coração, né? Tá sendo fonte de abastecimento e de batismo no Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. E se não tá, é porque isso está sendo pouco. É porque tu precisa dar um passo além. Tu precisa assumir um propósito um pouquinho maior de intimidade com Jesus através da palavra. Né? Veja como Pedro fala da vivência de Jesus, as palavras que ele usa, porque ele tinha intimidade, porque ele viveu com Jesus. E ao falar, né, aqueles que ouviram já receberam o batismo no Espírito Santo. E como que está a nossa vivência com a palavra, a nossa intimidade, porque Jesus se faz vivo pela palavra. Não só pela palavra, porque não adianta a palavra estar lá, né, fechada dentro de um armário. A palavra, ela é viva, mas ela se renova pela ação do Espírito Santo em nós, na minha vida, na tua vida. E a gente precisa dar vida à palavra. O Senhor nos convida a isso, a viver um batismo no Espírito Santo, dando vida, né, renovando a Escritura em nós, a palavra em nós. E a gente não pode ler a Bíblia simplesmente como um livro histórico, né? Como algo que, enfim, como algo científico, não. A Bíblia, ela é uma forma de intimidade com Jesus. E por isso também a gente vai deixar aqui depois, no link embaixo do canal, nos comentários, né, um link sobre a leitura orante da palavra, que é uma forma maravilhosa de a gente poder rezar com a palavra, né? Além de ler o Evangelho ou de ouvir uma homilia, que a gente possa fazer a nossa oração com a palavra. Para quem não conhece, tem também a Lécio Divina, né, que já era uma prática feita há muitos anos atrás e que se faz ainda hoje porque é uma bênção. Né? Ela é composta de 4 passos. A gente começa com a leitura da palavra, né? Então lê a palavra, na sequência a gente faz uma meditação, que é escutar a palavra, né? O que Deus diz para mim, o que Jesus me diz para minha vida hoje, nesse tempo, através dessa palavra. O terceiro passo é uma oração pessoal de resposta a Jesus. Então vejam que uma vivência com a palavra não é só a gente ouvir, né? Mas a gente também poder dar uma resposta para Deus através, né, daquilo que a gente compreende. E, por fim, a contemplação, né, que é a vivência, né, que é a gente finalizar esse momento de intimidade com a palavra trazendo para o nosso dia a dia aquilo, né, que não se esgote ali naquele tempo de reflexão. Então é uma forma linda, né, de meditação e de buscar esse abastecimento pela palavra. Faz esse propósito agora, durante esse mês, enfim, e depois leva para a tua vida, porque eu tenho certeza das maravilhas, né, que o Senhor vai derramar. É promessa de Deus, né? O justo, bom, ele é agradável aos olhos de Deus. E não tem, enfim, né, não tem limites para a graça de Deus.
quando a gente busca viver um pouquinho mais essa intimidade, né? A riqueza que é para cada um de nós. Então, que a gente possa buscar essas fontes de abastecimento com a palavra e nos comprometer, né? Nos comprometer, então, de percorrer esse caminho. Louvar a Deus por esse chamado, por esse convite a estarmos mais pertinho dele. E enquanto nós rezávamos, o Senhor colocava também que a intimidade com Jesus, a vivência com a palavra, é como quem faz assim uma atividade física, um treino, né? Que é acostumado a fazer aquilo ali. E chega um momento que o corpo se habitua, né? Se habitua àquele treino, quem vai na academia ou quem faz qualquer tipo de, né, de treino, enfim, sabe que o corpo vai se acostumando. Então, o que o instrutor faz? Muda o treino. Bota um treino mais pesado, né? Pra quê? Pra gerar uma mudança, porque ali tu já tinha se estagnado. Então, assim também é, né? Muitas vezes a gente tá sedento do Espírito Santo e não sabe por quê. Pensa, mas eu já rezo, né, o meu terço, já faço as minhas orações, por que eu tô me sentindo assim? Porque Deus quer que tu dê algo a mais, né? Deus quer que tu dê algo a mais na tua fé, para buscar ainda mais essa intimidade, para gerar uma mudança, para te buscar uma nova fonte de abastecimento. E nesse tempo o Senhor nos faz esse convite pela palavra. Amém? Então eu te convido agora a fazer uma oraçãozinha, né, com essa música também que a gente vai cantar para encerrar, nos comprometendo realmente a estar mais perto de Jesus, né, através da palavra, né, através desse convite que Deus nos faz. A gente possa ir se declarando para Jesus também já nesse tempo, né, como quem reconhece que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, assumindo esse propósito de intimidade, de devoção, de quem crê, de quem sabe, né, de quem quer realmente andar nesse caminho certo e se deixar ser conduzido pela palavra de Deus. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois está aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito do Pai. Em um dia eu sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. E a profissão da nossa fé, né, com essa canção que a gente pode então, assumir esse propósito, esse compromisso de quem ama, de quem sabe, de quem reconhece, né, o Senhor, que é a nossa vida, de que não há outro Deus, de que não há outro caminho, de que né, eu posso ir para a minha esquerda, para a minha direita, mas o que vai me conduzir realmente é a palavra de Deus, né? Em tua palavra eu caminharei enquanto eu viver e até quando Deus quiser, né? Porque Deus é que sabe o tempo de cada coisa. Então que a gente possa, né, realmente tomar posse dessa oração, desse chamado, desse convite que Deus nos faz. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com uma grande alegria, né, que a gente já vai caminhando então para o final desse grupo de oração, agradecendo as famílias né, as pessoas que estão sempre rezando com a gente, que de alguma forma não deixaram, né, de se conduzir nesse tempo, que estão assim como nós usando e abusando aí das tecnologias para a gente poder rezar um pouquinho juntos. E já quero também
trazer um breve recadinho, assim, porque tem algumas pessoas perguntando, né? Ah, e quando que vai voltar o grupo de oração? Porque, né, nós estamos tendo as missas presenciais. Agora, graças a Deus, as missas também voltando a acontecer nas nossas comunidades. Então, uma bênção. Mas, assim, eu infelizmente não tenho como dar essa resposta para vocês agora, bem que nós gostaríamos, né? Mas a gente está sempre em respeito e obediência ao decreto da nossa diocese, dos bispos, que realmente suspendeu, né, todas as atividades presenciais dos movimentos, dos grupos, né, enfim, de oração, das pastorais, permitindo, né, somente as missas com as restrições, com todos os cuidados devidos, como a gente está vendo aí acontecer, tá? Então, assim, realmente a gente ainda não tem previsão, tá? Infelizmente a gente não tem previsão, apesar de as missas estarem acontecendo, glória a Deus, né? Aqueles que podem, que têm condição, né, de ir, que possam se abastecer na Santa Eucaristia, mas ainda, infelizmente, a gente não tem uma data, né? Algumas pessoas estão pedindo, mas a gente está sempre em obediência, assim, isso que a gente queria colocar, né? Com o bispo e também com o nosso Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica, que está sempre em obediência aí, né, enfim, aos decretos, né, tanto em relação à pandemia quanto aquilo que o bispo orienta. Amém? Então a gente segue o grupo de oração de forma online até segunda ordem. Mas está uma bênção, né? Graças a Deus estamos também fazendo nosso grupinho de oração online para as nossas crianças, né, um pouquinho mais curtinho, mas na certeza de que eles seguem sendo evangelizados também. Então, além desse recadinho, outro recado que a gente queria deixar é que nós estamos tendo agora, novamente, né, uma ação do nosso Ministério de Promoção Humana. Para quem ainda não sabe o que é esse ministério, é um ministério, né, que é responsável dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, né, por fazer ações mais voltadas realmente à questão da promoção humana, né, que é ajudar quem precisa, né, a buscar o necessitado, a ir ao encontro do próximo, a ir ao encontro do irmão, enfim. E é isso que nós temos feito nessa pandemia. Graças a Deus conseguimos arrecadar muitos alimentos, né, valor em dinheiro também, que foi, né, transformado em remédios, em fraldas, em medicação, enfim, para então a gente poder tá alcançando tantas famílias que necessitam e que estão precisando. E agora nós estamos abrindo, então, nesse mês de setembro, uma nova campanha de arrecadação para que a gente possa, né, continuar, então, ajudando essas famílias, porque são muitos os que necessitam. O que envolve essa campanha, né, para aqueles que estão em dúvida? São alimentos, né, a gente está arrecadando alimentos, né, não perecíveis, leite, farinha, enfim, aquilo que você quiser doar. Seguimos então com esses produtos. Aqueles que quiserem doar também algum valor em dinheiro, nós compramos carne, frango, ovos, aqueles alimentos perecíveis, que no caso, né, podem estar aí estragando, então por isso que a gente não coleta necessariamente esses alimentos, mas o valor recebido em dinheiro, como eu falei, né, nós convertemos em fralda, medicação e também nesses alimentos perecíveis, porque aí nós compramos e já levamos para as famílias. Além disso, roupas, calçados, enfim, né, aquilo que você puder doar de todo o coração será muito bem-vindo, né? Como ponto de coleta, a gente está tendo a Vidraçaria Torres, que fica ali no centro de Torres, na Rua Coronel Pacheco. Então, a gente tem uma caixa ali que é do grupo de oração Mãe de Deus, que está lá, né, com a nossa imagem do nosso grupo, onde a gente está fazendo, ou aqueles que não, né, podem estar saindo de casa nesse tempo, que nos chamem, nos comuniquem que nós vamos ao encontro, nós vamos nas casas, a gente busca os alimentos ou a sua doação, e aí a gente vai estar né, fazendo então essas ações, levando para as famílias. A gente já ajudou muitas famílias e seguimos algumas famílias, a gente segue ajudando porque eles continuam passando necessidade, né? Em outros momentos aparecem também novas famílias que precisam e assim, conforme Deus vai conduzindo, nós vamos fazendo. Amém? Então, desde já, né, nós agradecemos por todas as doações que já foram feitas e também por aquelas que serão feitas. Né? Agradecemos em nome do grupo de oração Mãe de Deus. E é isso, e deixamos então como tema de casa aí, né, esse propósito de intimidade com a palavra. Amém? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.